Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí para a gente poder calcular o volume de um prisma, tá? Nesta aula então a gente vai calcular aí o volume de um prisma reto, cuja base é um triângulo. Triângulo aí de 3 lados, tá? Então nós temos o lado A, eu vou planificar aqui, ó, eu planifiquei a nossa base, em que eu vou chamar de lado A, né? Lado B e lado C. Bom, para a gente poder calcular o volume de um prisma, a fórmula é o seguinte. A fórmula é o volume do prisma é igual a área da base vezes a altura, ok? A altura aqui, ó, esqueci de marcar, a altura dada é 5 metros. Ok? Bom, então, para a gente poder calcular a área da base, lembrando que aqui nós temos um triângulo, que é um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem os 3 lados diferentes. Então, o lado A é diferente do lado B, que é diferente do lado C. Então, são 3 medidas diferentes. Então, as medidas nós temos aqui, ó. Então, eu vou chamar A, esse lado A aqui, eu vou chamar A de 4 metros, vou colocar a medida 4 metros. A medida B, isso é indiferente de você colocar a medida, tá? A medida B é 8 metros. E a medida C é igual a 6 metros. Ok? Bom, para mim calcular a área de um triângulo, que na verdade eu vou calcular a área da base, o que seria? O meu triângulo aqui, ó, se eu colocar aqui, cortá-lo aqui e chamar isso aqui de altura H, eu poderia calcular a área do meu triângulo, que é igual a base, que é essa medida aqui, vezes a altura, dividido por 2. Mas eu não tenho a altura H. A altura H eu não tenho. Nesse caso fica um pouco mais difícil de eu poder calcular a área da base, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para poder calcular a área da base? Primeira coisa, é levantar o valor do perímetro do triângulo. Então, o perímetro, o que seria? O perímetro seria os lados, a soma dos lados do triângulo, que é o lado A mais B mais C. Lembrando que é um triângulo escaleno, tá? O triângulo escaleno, o lado A é diferente do lado B, que é diferente do lado C. Ok? Então, aqui o meu perímetro, o que seria? A, que é 4, mais B, que é 8, mais C, que é 6. Isso é igual a 18. Bom, como que eu vou calcular a área desse triângulo aqui? Eu posso usar a fórmula de Heron. A fórmula de Heron, não vou fazer a demonstração aqui, que não vem ao caso. A fórmula de Heron, primeira coisa, o que a gente tem que fazer? É calcular o semiperímetro. Eu não tenho perímetro aqui, então o meu semiperímetro é simplesmente dividir por 2. 18 dividido por 2, que é igual a 9 metros. Ok? Bom, agora eu vou calcular a área do triângulo, que é a fórmula da área do triângulo escaleno. Nesse caso, usando a fórmula de Heron, a fórmula de Heron é o seguinte, é PS, que é o semiperímetro, vezes PS menos A, vezes PS, que é o semiperímetro, que eu estou chamando PS, né, menos B, vezes PS menos C. E agora é só substituir só. Como eu já tenho os valores tanto de PS quanto de A, é simplesmente substituir. Ok? Então eu tenho que o meu PS é 9 metros. Ok? Vezes 9 menos quem é o A? O A é 4 metros. Menos 4. 9 menos quem é o B? É 8 metros. Quem é o C? É 6 metros. 9 menos 6.
Fazendo a continha aqui, eu tenho aqui raiz de 9 vezes 9 menos 4 é 5, vezes 9 menos 8 é 1, vezes 9 menos 6 é 3. Ok? Bom, então a minha área do triângulo escaleno, que é esse triângulo aqui que eu estou calculando a área, não estou usando essa fórmula, lembrando, pois eu não tenho a altura e simplesmente estou usando a fórmula de Heron. Então, calculando aqui, nós temos que 9 vezes 5 vezes 3 dá 135. Isso é igual a 3 vezes raiz de 15, ok? Então, nós temos a área do triângulo. Bom, como já tem a área do triângulo, que é a base do meu prisma, agora fica fácil da gente poder calcular o volume, né? Pois o meu volume é a área da base vezes a altura. Então é só substituir agora para a gente poder calcular. Então o volume do prisma é a área da base, que é a área, né, do triângulo escaleno. Então essa aqui é a área da base, que o valor é 3 raiz de 15. Então é só substituir 3 raiz de 15. E minha altura H, que é essa altura aqui, ó. Lembrando que aqui é a altura H, no meu prisma. Pois base vezes altura, eu calculo o volume. Vezes 5. Então eu tenho que o volume do meu prisma é igual a 15 raiz de 15. Obviamente, colocar a medida aqui, né? A unidade de medida, em metros cúbicos. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.